Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Depois do sucesso do primeiro Historiador Analisa, que eu analisei a trilogia 1808 do jornalista Laurentino Gomes, e o vídeo tá aqui para quem quiser assistir, me pediram para analisar a obra de outro jornalista que também fala sobre história, o Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha. Eu não tenho conhecimento da obra do Eduardo Bueno em si. Eu apenas li passagens de alguns livros, principalmente do Brasil Uma História, que é o seu livro mais best-seller. Porém, eu tenho muito conhecimento do seu canal, o Buenas Ideias, que está sendo a principal atividade dele aqui no YouTube. E por isso o vídeo de hoje vai ser sobre: será que vale a pena assistir os vídeos do Eduardo Bueno? Mas antes de seguir, já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.200 inscritos. Lembrando sempre que as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, chamando a atenção para o Instagram, que eu estou fazendo colunas diárias sobre história e política e também fazendo complementos sobre os vídeos da semana. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O Eduardo Bueno é jornalista e gaúcho, o que fez com que ele tivesse grande projeção nos anos 80 e 90, escrevendo para jornais e participando de rádios lá em Porto Alegre. Ele vai se tornar muito notório no Brasil, traduzindo o On the Road, do Jack Kerouac, um símbolo gigantesco da literatura beat. Ele vai fazer essa tradução, ser um grande divulgador dessa cultura literária e também estilo de vida, que são os beats, e também vai se dedicar a fazer outro tipo de obra, biografias, sendo a notória de 96 a biografia do Mamonas Assassinas. Com esse contato já biográfico, conhecendo o caminho das editoras e sendo um jornalista, o Eduardo Bueno, em 98, vai fechar contrato com a editora Objetivo para fazer uma coletânea de obras sobre a história do Brasil, utilizando como argumento que estava se aproximando o quincentenário do descobrimento do Brasil, já que em 2000 a gente faria 500 anos desse foi descoberto pelos portugueses. Descoberto. Essa coletânea de livros, que vai começar com A Viagem do Descobrimento, que é o livro dele de 98, vai dar muita fama para ele. Esses livros vão fazer muito sucesso por causa do momento que eles estão sendo vendidos e também porque o Eduardo Bueno tem uma escrita muito leve, muito curiosa, aproveitando os bastidores, fazendo críticas e coisas que a gente não aprende na escola, o que de fato chamou a atenção do público e fez ele vender 500 mil de cópias apenas com o primeiro livro, que é esse, A Viagem do Descobrimento. Essa fama que ele consegue escrevendo sobre o Brasil já começa a dar uma certa disputa entre historiadores, que já fazem críticas muito pesadas ao seu estilo de escrita e falando que o que ele está escrevendo não é uma obra historiográfica, mas sim apenas um relato jornalístico que descreve momentos do passado brasileiro. Apesar dessas críticas, o Eduardo Bueno vai crescer muito, até que em 2013 ele lança pela editora Ática o seu best-seller de fato, Brasil Uma História, analisando de fato a história do Brasil num ponto de vista mais disruptivo, tentando trazer piadas, tentando trazer assuntos que não estão na história oficial que a gente aprendia nos livros didáticos escolares, e isso cada vez mais dá muito mais cacife para ele ter uma autoridade histórica no Brasil, a ponto de que, em 2007, ele vai fazer por alguns meses reportagens históricas para o Fantástico, falando de momentos históricos e curiosos da história do Brasil. Piriri, diarreia, aflitamento, ou como se dizia na época, fluxo de ventre. Chame como quiser. O fato é que foi um torrencial desarranjo intestinal que levou a comitiva de Dom Pedro a parar exatamente aqui, às margens plácidas do Riacho Ipiranga. O que não estava nada plácido naquela tarde de 7 de setembro de 1822 era o estômago do príncipe. Muito antes, então, do Laurentino Gomes e de outros jornalistas que vão escrever sobre história, o Eduardo Bueno já tinha aberto esse caminho nos anos 90 e conseguiu bastante projeção, mostrando o mercado que existia de consumo histórico nesse Brasilzão nosso. E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele era massacrado por críticos historiadores pela sua falta de método, pelo seu estilo descritivo, por exagerar muito em adjetivos ao falar de personagens, ele vai conseguir muito apelo para o público, o que faz com que ele hoje, com a fama que ele conseguiu, já tenha muito público no YouTube.
O Buenas Ideias está sendo um canal de muito sucesso e muitas vezes as pessoas falam que ele é muito legal justamente por dar a história desse jeito divertido, não do jeito professoral que estamos acostumados nessa cultura escolar que domina o ensino de história do Brasil. Mérito do Eduardo Bueno, que está conseguindo muito público, muito dinheiro e está cada vez mais aumentando a sua projeção, sendo convidado para falar em séries, em documentários, em reportagens, apesar de não ser historiador. Quando eu estou fazendo os meus vídeos mesmo de história, eu aqui como historiador, eu busco muito o Eduardo Bueno para entender como é que ele fala de determinado assunto. Pode nem ser o que eu estou procurando exatamente, mas mesmo um assunto parecido já me ajuda muito porque o Eduardo Bueno ensina muito em didática, em edição, em como chamar a atenção do público. E também isso é mérito dele. O cara realmente tem um manejo muito bom de passar a história e ainda tem um mérito muito interessante de falar que o que ele está falando naquele vídeo é apenas um recorte muito curto. E se a pessoa quiser saber de fato sobre o assunto, com opiniões de historiadores, ele recomenda uma bibliografia. Embora, claro, uma dessas bibliografias que ele sempre recomenda é o próprio Brasil, uma História ou algo que ele tenha publicado anteriormente. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. O problema é que o Eduardo Bueno, tal qual outros jornalistas que falam sobre história, de fato, não possuem cuidado com o método, não têm um embasamento historiográfico muito bom, geralmente, principalmente quando você quer falar de um recorte muito amplo ou quer falar de vários assuntos, é muito difícil ter um contato com versões, com outros embasamentos historiográficos, contato com autores, fazer debates entre eles. Então, acaba que ele falha muito nisso e acaba, quando ele está fazendo a história dele, fazendo, sim, uma descrição, um relato que enumera pontos curiosos, que faz piadocas, que chama atenção para esse jeito de fato que ele conta a história, mas que em conteúdo mesmo não tem aquela profundidade. É uma história ainda muito rasa, curiosa, tal qual uma reportagem tende a ser, mas não uma obra historiográfica. Foi nesse solo fecundo para tragédias que começou um nômade a viajar por ali. Viria a se chamar Antônio Conselheiro, porque o nome dele, claro, era outro antes. Era Antônio Maciel. Ele é o que se pode chamar de um loser. E é interessante isso, porque, de fato, o Eduardo Bueno não tem essa intenção. Tal qual o Laurentino Gomes, ele não quer ser um historiador e nem precisa ser para falar sobre história. De fato, você pode sim falar sobre história e conseguir, que nem o Eduardo e o Laurentino fizeram, conseguir seu público, ganhar projeção, tá tudo bem. Mas a gente tem que entender no Brasil, e isso realmente falta, porque não é ensinado isso nem nas aulas na escola, de o que de fato um historiador faz, o que de fato é história. E infelizmente, a nossa cultura escolar ainda entrega aos nossos alunos muito de grandes personagens, grandes acontecimentos, grandes eventos, batalhas, e história não é só isso. Infelizmente, por causa dessa cultura escolar, a gente acaba tendo um mercado limitado, porque as pessoas que têm curiosidade sobre história não estão interessadas em saber versões, debates, se aquilo de fato aconteceu, se é uma verdade, nem se a gente realmente acredita em verdade na história. As pessoas querem curiosidades, as pessoas querem memórias, as pessoas querem uma história envolvente. E, infelizmente, o Eduardo Bueno, por mais que sim, ele acabe abordando outros recortes, ele mostre sim coisas também não convencionais, até por causa do público que ele está atendendo, até por causa que ele quer vender o seu produto, ele não foge muito disso. Ele ainda acaba corroborando sim, como os críticos falavam lá na época das suas obras, com essa história oficial, focada nos grandes eventos, grandes processos, grandes personagens. E o diferencial dele acaba sendo a forma, o jeito que ele conta, as curiosidades e os bastidores desses momentos. Ele não vai falar de que o povo realmente queria a independência do Brasil em 1822, como aconteceu a construção de uma mentalidade, como aconteceu os debates entre grupos da própria sociedade.
Ele vai focar muito mais na Leopoldina, que era uma princesa triste, que o Dom Pedro I era um cara muito valentão, mulherengo, que o José Bonifácio era um nerdão, que também tinha muitos ímpetos pessoais. Acaba que isso vende mais e comunica mais com o que o brasileiro entende por história. Eu, pessoalmente, acho que sim, dá para assistir o Eduardo Bueno, dá para se ler Eduardo Bueno, assim como dá para sim ser inscrito e ir lá ver o Peninha falar de história no Buenas Ideias. Sim, é válido. Mas tem que ter sim o espírito crítico que a gente deveria formar desde a escola, de que aqueles vídeos são também opiniões que se baseiam em recortes, que se baseiam em certos autores. História não é consenso em grande parte. Não é só porque um autor falou uma coisa que realmente é aquilo. História, muito mais do que decoreba, é entender os debates, entender as múltiplas interpretações. E que mesmo que uma interpretação divirja da outra, não necessariamente ela estará errada. Tudo depende da fundamentação. E é por isso que é tão importante no discurso histórico a gente deixar bem claro que está em aberto. Que o discurso pode sim ser sempre reavaliado e que está bem. A gente tem tradições historiográficas, a gente tem um grande caminho que foi traçado para a gente ter obras mais atualizadas, que depois também serão defasadas com novas pesquisas e interpretações e métodos. Isso é belo e a gente, como historiador, pode sim auxiliar na formação de milhões, como Eduardo Bueno faz, mas trazendo sim essas questões mais profundas. Ele sim pode continuar fazendo o trabalho dele. E é bom, introduz muitas pessoas ao assunto, ele manda muito bem em forma. E nós, historiadores, poderíamos sim pegar muito da forma que ele utiliza para chamar atenção, para estimular mais o público. É muito interessante isso. E dessa forma, a gente conseguiria sim vários mercados, várias abordagens de divulgação científica, sejam mais curiosas e rasas e que a gente pode criticar, sejam mais profundas e longas que a gente também pode criticar. E a gente tem que deixar claro que história são esses discursos, esses debates que podem ser construídos com o tempo e que são substituídos com o tempo também. Essa é a graça, essa é a beleza. Então é aquela coisa. A gente pode sim ter esse discurso profundo, a gente pode ter um discurso um pouco mais raso, mais chamativo, a gente pode combater certos preconceitos e mostrar que história não é só curiosidades, só relatos, só piadocas, mas também tem que entender que tem gente que quer sim consumir história dessa forma. A gente vai falar simplesmente que o cara está errado? Não vai. A gente pode entender sim, e o que a gente pode fazer é empregar um outro produto também. Essa é a beleza também desse mercado de divulgação científica. Que, felizmente, com vários atores fazendo esse tipo de produção, a gente consegue, inclusive, ter um debate entre as variadas abordagens. E, sinceramente, acho que o Brasil só tem a ganhar com isso. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha dado uma abordagem interessante sobre o que o Eduardo Bueno está fazendo, as diferenças entre um discurso historiográfico, e eu gostaria muito de saber se vocês gostariam que eu analisasse outras produções, outros canais, livros, de pessoas que podem ser historiadoras, podem não ser. É muito interessante a gente fazer esse tipo de análise, porque a gente acaba aprendendo muita coisa do jeito que umas pessoas trabalham e também entendendo as várias abordagens que a gente pode fazer falando de história. Deixem aí nos comentários. E galera, espero vocês agora na segunda-feira. Não deixe de se inscrever no canal, nos ajude a chegar em 1.200 e apoiando esse belo projeto de história pública. Galera, muito obrigado e até mais.